e deixando Nazaré foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nós te pedimos a tua ajuda, o teu auxílio nesta manhã, para que vejamos a luz que há em Cristo Jesus, a luz que a tua palavra, Senhor, emana. Senhor, nós oramos para que nos ensines a tua verdade, oramos para que ilumines a nossa mente, mostra-nos mais de Cristo, que Ele seja exaltado com as nossas vidas. Oramos pela santificação do teu corpo, Senhor, e oramos pela salvação daqueles que ainda se encontram sem esta luz, ainda em trevas e também na morte. Oramos pela tua graça e o teu favor, tua misericórdia sobre estas almas. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Uma das histórias que mais me fascina no Novo Testamento encontra-se no livro de Atos, não precisam de abrir, simplesmente quero recordar-vos. É a história do nascimento da igreja de Antioquia. Sabemos que alguns irmãos de Jerusalém fugiram por causa da perseguição e que muitos deles foram por Samaria, pregaram o Evangelho, houve salvação em Samaria. Começou uma igreja ali, os apóstolos foram até lá, as pessoas receberam o Espírito Santo, mas alguns irmãos foram um pouco mais para norte e chegaram até uma cidade de Antioquia. Ali, alguns deles, sendo judeus, pregaram o Evangelho só aos judeus, mas outros, que eram também judeus, mas que tinham crescido fora de Israel, eram de várias nações, eles foram ousados e pregaram o Evangelho aos gregos, a pessoas que não eram judeus. E o Senhor salvou muitas pessoas naquele lugar e a igreja começou a surgir. Em Jerusalém, ouviram falar acerca da salvação de pessoas, judeus e não judeus, e então decidiram enviar Barnabé. Barnabé chegou até aquela cidade e começou a ver estas pessoas que agora professavam fé no Senhor Jesus Cristo. E Lucas deixa-nos saber algo fascinante acerca daquilo que Barnabé viu nestas pessoas. Diz o texto literalmente que Barnabé viu a graça de Deus e alegrou-se. Na semana passada, ou melhor dito, ao mês passado, nós tivemos um momento em que podíamos dizer exatamente o mesmo. Vimos a graça de Deus e por isso estamos alegres. Isto foi no evento do concílio e consagração do irmão Nelson ao pastorado. Para mim foi um dos momentos em que a minha declaração foi a mesma que João. Temos recebido graça sobre graça. E isto porquê? Porque nós vimos um homem que cresceu sem saber quem é o seu pai, cresceu vendo a sua mãe completamente entregue ao álcool, foi criado por uma tia que não o amava, foi depois levado a ser criado por uma avó e andou assim na rua a fazer muitas outras coisas sem poder estudar normalmente. E o Senhor salva, derrama a sua graça sobre esta vida. O Senhor traz o Nelson até Portugal, Ele faz formação teológica no nosso meio. O Senhor usa a nossa igreja para trazer crescimento espiritual a este homem, leva-o até à igreja da Arruda e ali ele é consagrado ao ministério pastoral. Sem dúvidas. Isto é um momento em que nós dizemos, isto é graça de Deus sobre esta vida. Bem, quando chegamos ao Evangelho de Mateus, este é um dos grandes temas do Evangelho de Mateus, a soberana graça de Deus. Desde o início, logo do primeiro capítulo, Mateus quer deixar claro que o seu grande objetivo é que todos os que estamos a ler o Evangelho coloquemos os nossos olhos sobre este grande tema que é a graça do nosso Deus. Mateus faz algo fascinante porque o livro, o Evangelho, ele é dividido em várias secções e esta parte que nós lemos é a conclusão da primeira secção deste Evangelho.
Quando ele inicia no capítulo 1 com a genealogia, ou vamos dizer assim, a origem natural do Senhor Jesus, nós vemos ele a mostrar-nos esta graça. Mateus não está somente interessado em provar-nos que o Senhor Jesus vem da linhagem de Abraão, vem da linhagem de Davi. É mais do que isso. Ele dá-nos uma lista com nomes que nenhum judeu colocaria numa genealogia. Ele coloca o nome de pessoas que são extremamente conhecidos pelos seus pecados. No entanto, ele coloca nesta lista para mostrar-nos e evidenciar não quão bons estes homens foram, estas mulheres, mas sim quão grande é a graça de Deus. Por exemplo, a lista começa com Abraão. Abraão era um idólatra, adorava um outro Deus, o Deus Lua. E é na adoração a esse Deus Lua que Deus vai ao encontro de Abraão. Lembrem-se sempre disto. Foi Deus quem veio ao nosso encontro. Não fomos nós que fomos ao encontro de Deus. Esta história de Abraão lembra-nos como é que Deus salva pecadores. Ele vai até o encontro deste homem Abraão, ele chama este homem Abraão para a salvação e a graça de Deus se estende na vida de Abraão de uma forma incrível. Deus salva-o, é certo, não por obras, somente pela fé, como sempre foi na história do homem. E Deus mostra esta graça a um homem que tem 75 anos, cuja esposa tem 65 anos e ela é estéril. E Deus diz a este homem que irá fazer dele uma grande nação. E nós sabemos que é assim que acontece. 25 anos mais tarde, quando ele tem 100 e a sua esposa 90, ela dá à luz a um filho chamado Isaac. E tudo isto porquê? Para manifestar para o louvor da graça de Deus. Bem, a história continua. Nessa mesma genealogia do capítulo 1 de Mateus, nós temos o nome do filho de Abraão, o nome dele é Isaac. Agora, segundo a tradição dos homens, ou a lei dos homens, o primeiro filho de Abraão foi Ismael. É certo, filho de uma serva. No entanto, segundo a tradição e a lei dos homens, porque nasceu na casa de Abraão, ele tem este direito de primogenitura. No entanto, Deus não decide ou não faz como os homens fazem. A sua motivação ou a sua lei é a sua graça. E Deus, em vez de escolher Ismael para seguir aquilo que seria a promessa para Abraão, não. Deus escolhe a Isaac. E dele, este é o filho da promessa. Deus faz então cumprir a sua promessa. Bem, o mesmo irá acontecer com os filhos de Isaac. O primeiro filho de Isaac chama-se Esaú. O segundo filho de Isaac chama-se Jacó. E nós sabemos quando Rebeca ainda tinha estes bebés no seu ventre, como a nossa irmã lá atrás tem 2 bebés no seu ventre, eles lutavam entre si, ela tinha imensas dores, ela até desejava morrer, ela provavelmente foi até um profeta e quis saber porque é que isto me está a acontecer, e foi-lhe dito que eles lutam, 2 nações que vão lutar entre si, e que o menor irá prevalecer sobre o maior. Aliás, o texto diz literalmente que o maior, o mais velho, servirá ao mais moço. Então nós aprendemos aqui que Deus não está a decidir como os homens, mas que Deus está a escolher segundo a sua graça. Aliás, a Bíblia diz-nos que Deus amou a Jacó e não havia nenhuma razão para Deus amar a Jacó. Jacó não era melhor do que Esaú, mas Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. E a razão é simples, é a sua graça. E nós continuamos nesta lista e nós encontramos a Judá. Agora, Judá era o 4º filho de Jacó. E por ser o 4º filho, não tinha direito à grande bênção que Deus daria à família de Jacó, que era levantar da sua família reis, e um rei que irá governar todo o mundo, toda a terra. Bem, Deus decide ser Judá. Não decide que é o primeiro, que é Rubén, não decide o segundo, nem pelo terceiro, mas decide pelo 4º filho. E então, Jacó, já no seu leito de morte, ele pronuncia esta bênção acerca de Judá. Notem. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, um nome para o descendente da mulher. E que nós sabemos hoje é o Senhor Jesus Cristo. E a ele obedecerão os povos. Bem, Deus escolheu a Davi. Nós nos lembramos da história. Samuel foi até à casa de Jessé e viu passar todos os 7 filhos de Jessé. E ele olhava como eu e tu normalmente olhamos.
Este homem é alto, é forte, tem uma boa estatura, fala bem, é esta pessoa, é este que Deus escolheu. Bem, Deus não escolheu assim, passaram todos e nenhum deles era, e Samuel perguntou, não tens outro filho? E fizeram trazer aquele que era desprezado pela família, Davi, que estava a pastorear as ovelhas do pai. Então Deus diz algo importante a Samuel, que deve ficar sempre também na nossa mente, que mostra-nos esta graça de Deus. Diz o Senhor, não atentes para as suas aparências, nem para as suas alturas. Porque eu os rejeitei. Deus não vê como vê o homem. Deus vê o quê? O coração. E algo já tinha acontecido no coração de Davi, para que Deus o tenha escolhido. Bem, a história, nesta genealogia humana do Senhor Jesus, tem nomes como Tamar. Bem, Tamar foi uma adúltera, enganou o seu sogro, fazendo-se passar por prostituta e deitou-se com ele. Tem nomes como Raab, que era uma prostituta à deusa Acera em Jericó e que ouviu falar sobre as grandes obras que Deus estava a fazer por meio de Israel no Egito, ou atravessar o Mar Vermelho no deserto, e ela creu em Deus. E ela foi salva pelos senhores e passou a ser parte, aliás, ela passou a ser parte da linhagem humana do Senhor Jesus Cristo. Mas não somente isto, tem nomes como Ruth, uma moabita. Agora, muitas vezes quando lemos esta genealogia, a nossa conclusão pode ser, uau, que lista de grandes pecadores, e ficamos chocados que Mateus decidiu colocar estes nomes nesta genealogia, mas esse não deve ser o nosso choque. O nosso choque deve ser de que Deus decidiu demonstrar a sua graça a estas pessoas. Esse tem que ser o nosso choque, é isso que é chocante, que Deus tenha revelado e manifestado a sua graça a essas pessoas. E é assim que Mateus começa o seu evangelho. Mateus está a escrever primariamente a uma audiência judia e está a chamar a atenção destes judeus para dizer-lhes que vem aí alguém e ele é o rei de Israel e a sua motivação para fazer-nos entrar no seu reino é pela sua graça e somente pela sua graça. Bem, agora na conclusão desta secção que fala acerca do nascimento do Senhor Jesus, os seus primeiros momentos, o seu batismo, o receber o Espírito Santo, a unção para começar o seu ministério. Na conclusão destes momentos, Mateus conclui da mesma forma, exaltando, mostrando a graça de Deus. A graça de Deus. E esta é a nossa proposta nesta manhã. 3 realidades do compromisso de Jesus com a graça de Deus. 3 realidades do compromisso de Jesus com a graça de Deus. Agora, isto para Mateus é muito importante, porque Mateus era um publicano, um cobrador de impostos, um traidor para os judeus. Aliás, os judeus consideravam os publicanos pior do que as prostitutas. Eles achavam que os publicanos não tinham nenhuma chance de salvação, que eles iriam diretamente para as profundezas do inferno. Esta era a vista que os judeus ortodoxos tinham sobre os publicanos. Imaginem para Mateus escrever sobre a graça de Deus, essa mesma graça que o alcançou. Bem, aqui neste pequeno excerto nós encontramos muito acerca dessa graça. Bem, o texto diz-nos que ouviu Jesus que João fora preso e retirou-se para a Galileia. Agora, quando nós terminamos, há umas semanas atrás, a secção anterior, nós estávamos no deserto com o Senhor Jesus, nós vimos as 3 tentações do diabo, vimos como o Senhor Jesus venceu essas tentações e como no fim, depois de 40 dias sem comer, finalmente os anjos vieram e serviram o Senhor Jesus. Agora, de repente, Mateus faz esta transição na história e diz-nos que o Senhor Jesus abandona a Judeia, aquela zona onde estava João, porque ele foi preso e ele vai então para a Galileia. Agora, se nós conhecemos um pouco as narrativas e um pouco a cronologia da vida do Senhor Jesus, sabemos que entre o deserto, a tentação e a prisão de João, passou quase um ano. Então Mateus dá um salto de quase um ano na história. Porquê? Porquê fazer isso? Bem, precisamos de conhecer o que é que acontece de facto que leva o Senhor Jesus, Mateus diz-nos que é a prisão de João e vamos tentar perceber porquê, que o leva até à Galileia. E é muito importante entender o que aconteceu nesta história. Bem, se tens a tua Bíblia, por favor, abre em João capítulo 1 e o que vamos fazer agora, nestes primeiros minutos,
é olhar desde o capítulo 1 de João até o capítulo 4, porque todos esses capítulos falam desse primeiro ano do Senhor Jesus até à prisão de João e quando ele finalmente se retira oficialmente para a zona da Galileia. Então diz assim, João 1:29, isto quando o Senhor Jesus sai do deserto. O Senhor Jesus volta para onde João está a batizar pessoas, João Batista, e ali João vê o Senhor Jesus. E quando João vê o Senhor Jesus, notem o versículo 29, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de facto vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Bem, termina esse dia, depois deste grande testemunho público de João. No dia seguinte, se nós continuamos a ler o relato, também eu vou só fazendo um resumo, vocês podem ir acompanhando na leitura aí. No dia seguinte, João Batista está na companhia de 2 dos seus discípulos. Um deles é-nos mencionado, chama-se André, que é irmão de Simão Pedro. E diz-nos a história que, novamente, estando na companhia destes 2 homens, ele vê o Senhor Jesus passar e ele volta outra vez a dizer: Eis o Cordeiro de Deus. Quando estes 2 discípulos ouviram isto, deixaram João e passaram a seguir o Senhor Jesus. O Senhor Jesus voltou-se e perguntou-lhes: o que é que vocês querem? E eles dizem: queremos ficar contigo, ouvimos dizer estas coisas acerca de ti. E ficaram com o Senhor Jesus naquela noite. Pernoitaram onde o Senhor Jesus estava a viver. Isto tudo acontece na zona da Judeia. Bem, no dia seguinte, diz-nos a história, o Senhor Jesus decide partir para a Galileia. No caminho para a Galileia, ele encontra um outro discípulo, ou será um futuro discípulo, chama-se Filipe. E ele passa a seguir o Senhor Jesus. Agora, este Filipe tinha dito a Natanael: encontramos um Messias. E começou a dizer que este Messias tinha crescido, tinha vindo de Nazaré. E nós sabemos a história. Natanael disse: Nazaré pode vir alguma coisa boa? Bem, o Senhor Jesus encontra-se com Natanael, diz-lhe que o viu quando ele estava debaixo da árvore, ele fica fascinado pelo Senhor Jesus saber isto e ele confessa: tu és o Messias. Então estes são os primeiros discípulos que seguem o Senhor Jesus Cristo e lá vão eles rumo à Galileia. Quando chegam à Galileia, 3 dias depois, eles são convidados para ir a um casamento que está em Caná da Galileia e ali vão eles. Chegam a esta festa, começam então a divertir-se nesta festa e de repente ouve-se a notícia que acabou o vinho. Agora, isto era de grande ruína para aquele que convidou estas pessoas, para este homem que está a casar e para a sua família. Era uma grande desonra. E a mãe de Jesus, que estava presente, diz a Jesus: faz alguma coisa. E o Senhor Jesus diz algo importante, porque Mateus, no seu Evangelho, está a marcar-nos o momento em que o Senhor Jesus começou o seu ministério. E nós estamos a entender nesta manhã que o Senhor Jesus começou oficialmente o seu ministério 1 ano depois da tentação no deserto. Bem, ele está a dizer-nos ali naquele momento do casamento deste homem e desta mulher que o Senhor Jesus tem esta resposta para a sua mãe: mulheres, que tenho eu contigo, esta ainda não é a minha hora. Agora, porquê que o Senhor Jesus diz isto? Ele não diz isto falando da hora da crucificação, não é isso, mas a hora de começar o seu ministério. No entanto, como queremos destacar nesta manhã, o Senhor Jesus é movido pela graça de Deus. Ele tem um compromisso pela graça de Deus. E ele, ao ver a situação deste casamento, ele decide salvar esta festa, ele decide salvar a desonra desta família, ele decide salvar este casamento. E ele transforma água em vinho. E a festa torna-se incrível porque este vinho era muito melhor do que o primeiro vinho. Bem, diz o texto que o Senhor Jesus fez este sinal, porque João fala de sinais necessários para mostrar que Ele é o Messias, Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus. E diz-nos que os discípulos, quando viram este milagre, viram a glória dele.
viram a glória dele. Ainda não era a sua hora, mas ele já estava a manifestar quem ele era. Bem, termina a festa, termina o casamento e o Senhor Jesus então parte dali e diz-nos o texto que ele vai para Cafarnaum. Agora, esta descida para Cafarnaum, ela não é necessariamente a mesma que nós estamos a ler em Mateus capítulo 4, em que o Senhor Jesus vai morar, vai residir em Cafarnaum. Significa que ele já esteve anteriormente em Cafarnaum e algumas coisas aconteceram nesse lugar, diz-nos João. Ele foi juntamente com a sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos para aquele lugar. Nós sabemos que não é a mesma altura, e isto é aquilo que marca a diferença, é porque João Batista ainda não foi preso. Bem, alguns dias mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém, diz-nos a história em João, e foi para a festa da Páscoa. Então desceu, ou subiu, melhor dito, para Jerusalém, embora Jerusalém estivesse no sul, ele sobe por causa das montanhas até Jerusalém, e ele entrou no templo. E quando ele chega ao templo, ele vê todos estes homens a venderem bois, ovelhas, pombas e os cambistas, e vê a corrupção deles. E aqui nós vemos uma faceta do Senhor Jesus que às vezes espanta alguns cristãos. Ele agarra umas cordas, entrelaça estas cordas e ele começa a bater em todos estes homens que estavam a vender no templo. E ele expulsa-os do templo. E ele diz-nos a razão pela qual ele fez isso. Bem, diz-nos o texto aí em João, capítulo 2, tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. E ele expulsa estas pessoas. Então as autoridades, não é? Diz-nos o texto que os judeus se aproximaram dele, que estava ele a demonstrar esta ira para com estas pessoas, aproximaram-se e perguntaram: que sinal é que tu nos mostras para teres autoridade para fazer estas coisas? Então o Senhor Jesus responde: destruam este santuário e eu vou erguê-lo em 3 dias. Estes homens começaram a rir. Estes judeus provavelmente eram os polícias do templo ou talvez membros do Sinédrio. Começaram a rir. Como é que é possível? Nós levámos mais de 40 anos para levantar este santuário e tu em 3 dias vais erguê-lo? No entanto, João, o apóstolo que está a escrever o Evangelho, deixa o comentário que quando o Senhor Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, os discípulos entenderam o que ele quis dizer nessa ocasião. Estava a falar do seu próprio corpo. Estava a falar da sua própria morte. Destruam-me e eu em 3 dias irei levantar-me dos mortos. Então diz as Escrituras aí, João diz-nos que os discípulos creram nas Escrituras e na palavra de Cristo. Bem, a história continua. O Senhor Jesus começa a fazer sinais em Jerusalém. É interessante porque Mateus marca o início do ministério. 1 ano depois, no entanto, o Senhor Jesus já começa a mostrar quem Ele é. E Ele então faz alguns milagres na Judeia e em Jerusalém. E pessoas começam a ver os sinais que Ele faz. E diz o texto aí no final do capítulo 2. Esta é uma secção muito importante. Muito importante. Diz que as pessoas creram ao ver os sinais no nome dEle. Se eu e tu terminássemos aí, diríamos: uau, começa a haver salvação em Jerusalém. É a cidade ideal para mostrar quem Ele é. No entanto, logo a seguir, João deixa-nos saber o que é que Jesus pensava sobre o que estava a acontecer. E diz-nos no texto que Jesus não se confiava neles. E porquê que não se confiava neles? Porque Ele sabia bem o que é a natureza humana. É fascinante este relato. Porquê? Porque está a mostrar-nos que sinais, milagres, não trazem a fé que eu e tu precisamos para sermos salvos. Um dia, ao visitar alguém no hospital, esta senhora disse-me: pastores, eu fui salva porque eu olhei para a janela e eu vi na janela o Senhor Jesus Cristo. E eu tive fé e eu acredito que isso foi o que me salvou. Bem, segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus, sinais não salvam. Sinais não produzem fé. Sinais não trazem a salvação que eu e tu precisamos. Bem, Mário, como podes dizer isso? Bem, o Senhor Jesus diz que não se confiava neles. Mas se queres ainda uma maior explicação, entramos no capítulo 3 de João. Estamos dentro de Jerusalém ainda. Anoiteceu e há um homem que estava entre esse grupo que viram os sinais do Senhor Jesus e que creu no seu nome. Sabem qual é o nome dele?
Nicodemos. Nicodemos vai de noite ter com o Senhor Jesus e Nicodemos diz ao Senhor Jesus: ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então diz-nos a história que o Senhor Jesus virou-se para Nicodemos e disse esta frase clássica e importante para todos nós: na verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A verdadeira salvação, a verdadeira fé, vem pela regeneração do Espírito Santo. Não pelo aquilo que tu viste, não pelas evidências que te deram, ou a grande argumentação com que ficaste convencido ou convencida. Não é isso que te salva. O que te salva é a regeneração do Espírito Santo. Literalmente, o que o Senhor Jesus está a dizer a Nicodemos é que eu e tu estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e que o Espírito Santo chegou até nós e ele começou a fazer assim no nosso peito e eu e tu fomos reanimados, eu e tu fomos ressuscitados porque estávamos mortos. É necessário isso para ter verdadeira fé. Bem, nesta conversa com o Senhor Jesus, Nicodemos ouve 3 verdades muito importantes. Quando lemos o capítulo 3, não sabemos até que momento é que o Senhor Jesus parou e é o apóstolo João a comentar, ou é ainda um discurso do Senhor Jesus a Nicodemos. É difícil, os estudiosos têm um grande debate sobre isto. Bem, 3 verdades. A primeira: Jesus declara que será levantado como Moisés levantou a serpente no deserto para salvar os israelitas mordidos pelas cobras abrasadoras. Notem o que é que o Senhor Jesus disse a Nicodemos. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Muito importante entender isto. Os israelitas incrédulos que sempre duvidavam do Senhor foram amaldiçoados com serpentes e estas serpentes começaram a morder-lhes no deserto e eles, aflitos, viram o próprio Senhor a ter a iniciativa de salvá-los. O Senhor disse a Moisés: constrói uma serpente de bronze. E Moisés construiu a serpente. Podem imaginar a urgência de Moisés a construir para salvar aquelas pessoas. E então ele finalmente constrói esta serpente, chega-se até estas pessoas, levanta a serpente e todos aqueles que estavam com o veneno destas serpentes nas suas veias olharam para esta serpente de bronze, foram salvos, foram curados. Assim também, todo aquele que sabe, que entende que nas suas veias está o veneno do pecado e olhar para o Senhor Jesus que foi levantado na cruz do Calvário, essa pessoa será salva. Mas não somente esta verdade. A outra verdade é que Jesus foi dado pelo Pai por amor, para que os pecadores do mundo inteiro creiam e não morram eternamente. Este versículo tão conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, muitas vezes, memorizamos este versículo, escolas dominicais, olímpicos e outros eventos que houveram por aí, mas não entendemos o contexto deste versículo. Deus, ou o Senhor Jesus, diz este versículo a Nicodemos, que era um fariseu, um dos primeiros dos judeus, um dos principais em Jerusalém, e o Senhor diz-lhe: Nicodemos, a salvação não é só para judeus. A salvação é para o mundo inteiro, para todo o tipo de pessoas. É isto que este versículo está a ensinar. Deus amou o mundo inteiro. Olhamos para esta sala e vemos claramente como Deus amou o mundo inteiro. O Senhor não quer salvar só portugueses. O Senhor quer salvar brasileiros, cabo-verdianos, guineenses, são-tomenses, angolanos, as demais nacionalidades que estão aqui presentes, porque Ele amou o mundo inteiro. Mas não somente esta verdade. Em terceiro lugar, que o homem não se salva somente porque ele não consegue. Nós anunciamos isto. O homem é incapaz de salvar-se. Mas não somente isto. O homem não quer salvar-se. Não é que o homem, coitadinho, pobrezinho, ele quer muito, mas ele não consegue. Não, não. O Senhor Jesus vai deixar claro que ele não consegue e ele não quer. Ele não quer. Notem, o julgamento é este. Que a luz veio ao mundo e os homens
amaram mais as trevas do que o quê? Do que a luz, porque as suas obras eram... Para por um momento e pensa nisto. Se Deus não tivesse a iniciativa, quem se salvaria? Quem se salvaria? Eu e tu não queríamos. A Bíblia é clara. Não há quem busque a Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Então nunca coloques na tua mente, eu decidi ir à procura de Deus. Não, isso é uma mentira que não podes permitir que entre no teu coração. Deus usou circunstâncias, Deus usou muitas coisas para despertar-te, para que olhes para Ele, para que o procures. Mas não foste tu que tiveste a iniciativa, nem eu. Foi Ele. Porque se Ele não tivesse, ainda estarias ali a amar o teu pecado, a amar as tuas trevas. Estas são as 3 verdades que o Senhor expressa a Nicodemos. Bem, termina essa noite, termina este evento e o Senhor Jesus e os seus discípulos viajam pela Judeia. E diz-nos o final do capítulo 3 que o Senhor Jesus e os seus discípulos estavam também no Jordão a batizar pessoas. Embora Jesus não fosse aquele que batizasse, os seus discípulos estavam a fazer no nome dele. E diz-nos que houve ali uma quesília entre um discípulo de João e um outro judeu, e que este discípulo de João foi até João e disse: Senhor, isto é inadmissível. Aquele que tu tens falado está com os seus discípulos a batizar pessoas e está a batizar mais do que tu. E João tem esta frase clássica: convém que ele cresça e eu diminua. Bem, é isto que Mateus está a mostrar-nos com a prisão de João. Este é o momento em que o precursor está a fechar o seu ministério, está a concluir o seu tempo. E este é o momento em que o Rei, em que o Messias, em que o Cristo tem que ser visto, a sua luz tem que ir por todos os lugares, e por isso é necessário concluir o ministério. E não somente isso, aquilo que Mateus está a tentar mostrar-nos é que agora está a acabar o tempo, a era em que Deus só está a tratar com Israel, porque João Batista é o último profeta do Antigo Testamento. Deus está a fechar uma dispensação para dar início a outra dispensação com o seu Filho, com o seu Messias. E o nome dele é Jesus Cristo. Este é o objetivo, Mateus. Jesus não está a fugir de Herodes Antipas, que mandou prender a João. Jesus está dentro da vontade e do relógio de Deus para dar início a uma nova era que irá tocar as nossas vidas como já tem acontecido. Bem, a história continua. Nós sabemos que João é preso, tristemente, e nós vemos como as pessoas não se arrependeram, Israel não se arrependeu e não voltou para Deus, como era esperado que acontecesse com o precursor. Entramos então no capítulo 4 de João, e no capítulo 4, logo ali no versículo 1, diz-nos que o Senhor Jesus então decide ir para a Galileia e diz aos seus discípulos que é necessário que ele passe por onde? Por Samaria. Por Samaria. Isto é extraordinário. Bem, nós sabemos, se tens aí o teu dedo, deixa o dedo em João capítulo 4 e vem comigo até Mateus capítulo 14, porque 10 capítulos depois, desde o capítulo 4 de Mateus, nós descobrimos a razão pela qual João foi preso. Diz Mateus capítulo 14, versículos 13 e 4, espero que ninguém esteja perdido na história, na cronologia, está bem? Que ninguém ainda esteja lá na manjedoura com o Senhor Jesus, mas já caminhou connosco também até aqui. E diz aqui Mateus 14, 13 e 4, porque Herodes, havendo prendido e atado a João, este Herodes é o filho de Herodes o Grande, que se chama Herodes o Antipas, ou Antipas só, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, pois João lhe dizia, não te é lícito possuí-la. Parece que João Batista denunciou publicamente o pecado de Herodes, e isto enfureceu. Ele mandou então prender a João, e nós sabemos que esta Herodias é aquela que irá originar a morte, a decapitação de João. Bem, esta é a situação que leva João para a prisão. Alguns estudiosos acham que o Senhor Jesus então foge da Judeia, foge de Jerusalém,
por causa de Herodes Antipas, mas não faria nenhum sentido. Porquê? Porque Herodes Antipas era o governador da Galileia e o Senhor Jesus foi para onde? Para a Galileia. Então mostra-nos que ele não está necessariamente a fugir de Herodes, ele não tem medo de Herodes. Mas a razão, a primeira já vimos, o precursor tem que diminuir e o Messias tem que crescer. Mas a segunda razão é por causa da popularidade do Senhor Jesus. Quando nós terminamos o capítulo 3 de João, nós vimos que ele se tornou um quê? Muito popular. E nós sabemos que os líderes religiosos em Jerusalém não estavam contentes com esta popularidade. Em primeiro lugar, com a popularidade de João. Lembram-se da delicadeza de João com eles? Oh, raça de víboras! Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Não comeceis a dizer somos filhos de Abraão, porque o Senhor pode fazer destas pedras filhos de Abraão. Então, João tinha uma mensagem clara, bem dura para estes líderes. E como podem imaginar, eles não estavam muito felizes com João. Aliás, João era muito famoso, as pessoas gostavam de João, era muito popular, era considerado um profeta. Agora ele foi preso. Assim estavam os fariseus e saduceus. Finalmente acabou-se a popularidade. Agora as pessoas vão voltar para nós. E de repente eles ouvem, há aí um que se chama Jesus. Ainda é mais popular que João. Batiza mais. Nunca mais nos vemos livres destes tipos. E as pessoas gostam dele. Então, por causa desta hostilidade prévia que começa a surgir, o Senhor Jesus, porque sabe que ainda não é a sua hora, não é o momento da hostilidade com os saduceus e fariseus, ele parte, ele deixa a zona da Judeia e vai para o norte, para a Galileia. Bem, a história continua. E nós vemos o Senhor Jesus no capítulo 4 a passar por Samaria. E sabem, este é o ponto que estamos a marcar com esta pregação. A graça de Deus. A graça de Deus. Eu e tu sabemos, a história diz-nos que os judeus não suportam, odeiam quem? Os samaritanos e vice-versa. No entanto, aqui estamos a ver o Senhor Jesus a dizer, é-me necessário passar por Samaria. Ele vai ele. E chega a Samaria e senta-se num poço ao meio-dia, à hora de maior calor, mínimo 40 graus. E ele tem sede, mas não tem como tirar água. E de repente aparece uma mulher. Inesperadamente, não esperaríamos ninguém ao meio-dia num poço a tirar água. Normalmente era bem no início do dia ou bem no final do dia, mas ali está uma mulher. E começa esta conversa, ela está espantada, ele é judeu, está a falar comigo, sou uma samaritana, o que é que se passa aqui? E há esta conversa, e de repente, é esta mulher que o Senhor mostra mais uma vez a sua grande motivação. A sua graça. É sempre pela sua graça. É esta mulher que o Senhor Jesus diz o seguinte, quem beber desta água tornará a ter sede, referindo-se à água do poço. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É esta mulher que já teve 5 maridos e o homem com quem ela vive não é marido dela. Provavelmente, os estudiosos dizem que era uma prostituta que vivia nesta cidade. Aliás, ela está a ir ao meio-dia a tirar água porque ela não quer encontrar-se com ninguém, ela não quer ser confrontada com a sua vida, com o seu pecado. Mas ali ela encontrou o inesperável, o próprio Deus. E é esta mulher que o Senhor decide demonstrar a sua graça. Não é aqueles que para nós parece merecerem, mas é aqueles que o mundo diz que não merecem, que merecem ir para o inferno, que o Senhor decide demonstrar a sua grande graça. Aliás, é incrível a graça de Deus com esta mulher. Ela sai daquele lugar, volta à sua cidade que a desprezava e ela diz, encontrei o Messias, venham. E eles vão. E no final desta história, estas pessoas desta cidade dizem, já não queremos porque tu nos disseste, mas porque nós vimos. Incrível. Bem, estas decisões do Senhor Jesus, este caminhar do Senhor Jesus por estes lugares, mostram a sua determinação, o seu compromisso com a graça de Deus. Aliás, para o nosso primeiro ponto, notem que a injustiça ou a injusta prisão de João
a provável perseguição dos fariseus, a irreverência dos judeus no templo e a fé superficial deles não desanimaram o Senhor Jesus de demonstrar a sua graça, de expressar a sua graça para com os outros. Aliás, todos nós sabemos o ódio que os judeus tinham pelos samaritanos e vice-versa, mas nada disso impediu ele de ir até aquele lugar e mostrar a sua graça a esta mulher. Além disso, encontrou nela, que era uma grande pecadora, o canal para expressar esta graça sobre toda uma cidade. Esta é a primeira realidade do compromisso do Senhor Jesus. O primeiro ponto, para aqueles que estão a anotar, o compromisso com a graça de Deus não se interrompe pelas circunstâncias difíceis. Não se interrompe pelas circunstâncias difíceis. Novamente, Mateus 4, 12 e 13. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso. Talvez eu e tu diríamos, não dá mais, Senhor, isto, Israel não quer saber de ti, deixa que o teu julgamento venha. Não, o Senhor Jesus persiste e demonstra a sua graça. E diz o texto que ele retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. E, mais uma vez, Mateus salta eventos como se não fossem nada, mas nesses saltos de eventos nós encontramos mais uma vez manifestações da graça de Deus. Bem, Jesus volta à sua terra, a terra onde ele cresceu, que é Nazaré. E Lucas deixa-nos saber. Aliás, existe um debate sobre este momento da história, em que momento aquilo aconteceu. Eu acredito, por aquilo que estive a estudar, que este é o momento, quando ele regressa a Nazaré, em que nós vemos o que acontece em Lucas 4. Então, se tens a tua Bíblia, em Lucas 4 nós encontramos este episódio e podes observar à medida que eu vou contando a história. Obrigado pela vossa assistência. Os que me conhecem sabem o chorão que sou. Bem, em Lucas 4 nós temos este episódio de Nazaré. E neste episódio de Nazaré, o Senhor Jesus entra na sinagoga. E as pessoas em Nazaré ouviram tudo o que tem acontecido. Eles ouviram que aconteceram umas coisas incríveis em Cafarnaum, na primeira ida a Cafarnaum de Jesus. Eles ouviram coisas que aconteceram na festa da Páscoa e por toda a Judeia, os batismos que o Senhor Jesus estava a fazer. Bem, o Senhor Jesus era popular e agora ele volta até à sua cidade e podem imaginar, estas pessoas estão confusas. Nós vimos o Senhor Jesus crescer entre nós. Como assim que agora ele é assim tão famoso? Então quando ele entra na sinagoga, eles todos querem perceber o que é que está a acontecer com este homem. Então permitem que ele leia, dão-lhe as Escrituras e dão-lhe Isaías, o livro de Isaías. E o Senhor Jesus então abre em Isaías, e imaginem só, abriu em Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2. E o Senhor Jesus então lê. O texto diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, quando ele acaba de ler, ele senta-se. E na sinagoga, esse lugar onde normalmente se senta aquele que lê, é o lugar conhecido como o lugar de Moisés, onde esta pessoa vai agora educar, ensinar as pessoas que estão presentes. Então, diz a história que Lucas diz-nos que os olhos estavam fitos nele à espera de ouvir o que é que está prestes a acontecer. E de repente, o Senhor Jesus, hoje, se cumpriu a Escritura que é capaz de ouvir. Bem, a reação das pessoas é confusa quando nós a lemos. Porque logo a seguir, e também para aportar ao nosso argumento sobre a graça de Deus, notem, Lucas diz-nos no capítulo 4, versículo 22, todos lhe davam o quê? Testemunho. E se maravilhavam das palavras de quê? De graça que lhe saíam dos lábios. Isto é incrível. Isto tem que marcar-nos a todos nós. Porque o Senhor Jesus acaba de sair de uma situação injusta. Está a ser perseguido por fariseus e saduceus. Ele
praticamente é rejeitado pelos seus em Jerusalém, vê a indiferença dos ortodoxos e religiosos em Jerusalém, é recebido só por samaritanos e agora chega à sua própria terra, e nós iremos ver que a forma como irão lidar com ele não é aquela que nós esperávamos. No meio de tudo isso, como é que o Senhor age com as pessoas? O que é que as pessoas ouvem dos seus lábios? Palavras de graça. Palavras de graça. Este é o compromisso do Senhor Jesus com a graça de Deus. Bem, o texto diz-nos, ou conta-nos, que as pessoas começaram a falar mal dele, da sua família. Então o Senhor Jesus responde e diz-lhes: é por causa desta vossa reação que no passado Elias foi enviado a uma viúva fora de Israel. É por causa desta vossa atitude que no passado havia muitos leprosos em Israel. No entanto, o único leproso que foi salvo foi o sírio Naamã. E quando as pessoas ouviram isto, ficaram enfurecidas. Agarraram em Jesus e levaram Jesus até um penhasco para atirá-lo abaixo, para matá-lo. As pessoas que o viram crescer, as pessoas da sua própria cidade, queriam matá-lo naquele momento. Bem, Lucas diz-nos que de uma forma sobrenatural Jesus passou por eles e saiu daquela situação. Então, depois deste momento em Nazaré, o Senhor Jesus então vai viver, residir, habitar em Cafarnaum. Agora, tu dirias, bem, lá se foi a graça do Senhor Jesus com Nazaré. Não. Sabem, o que é surpreendente é que alguns meses, talvez um ano mais tarde, o Senhor Jesus vai voltar a Nazaré. E vai dar-lhes uma nova oportunidade. Notem, Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Versículos 53 até ao 58. Diz-nos o texto, a história. Tendo Jesus proferido estas parábolas, esta era a conclusão das parábolas do reino, de Mateus 13, retirou-se dali. E chegando à sua terra, isto é Nazaré, ensinava-os na sinagoga. O quê? Na mesma sinagoga onde te agarraram e levaram para um penhasco? Sim, naquele lugar ele voltou ali. De tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele, diz o texto. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez muitos milagres por causa da incredulidade deles. Notem, um compromisso sério, determinado, com a graça de Deus, que levou o Senhor Jesus de novo à mesma cidade onde o tentaram matar. Duas aplicações importantes para nós nesta história. A primeira delas tem a ver com o ambiente e o mundo onde eu e tu estamos a viver. Nós vivemos num tempo de grande hostilidade lá fora. O mundo, a sociedade está partida, está dividida. As pessoas estão cheias de ódio. Assim, há grande censura na nossa sociedade. Se tu acompanhas as redes sociais, vês claramente isso, como as pessoas maltratam-se, insultam-se, falam mal umas das outras. A nossa sociedade está assim, partida, completamente dividida. No entanto, o caminho da igreja é o caminho do Mestre. É o caminho da graça de Deus. O mundo parte-se e o mundo vai partir-se completamente, diz-nos as Escrituras. Mas a igreja que está unida em Cristo Jesus, ela tem que revelar, seja qual for a circunstância, seja aquilo que esteja a acontecer lá fora, ela tem que continuar a mostrar a graça de Deus, a agir como o Senhor Jesus. Ou vocês pensam que o Senhor Jesus, na época em que ele viveu, a sociedade estava unida? Não, estava toda partida. O próprio Israel estava partido dentro de si. Israel não gostava de Roma, Roma não gostava de Israel, as nações à volta não gostavam de Israel, nunca gostaram de Israel, tudo estava partido. No entanto, aqui está o Senhor Jesus, com judeus, com samaritanos, com fenícios, com sírios. Aqui está o Senhor Jesus a mostrar
A sua graça. Comprometido com a graça de Deus. Igreja, o reino de Deus não é deste mundo. E eu e tu não somos deste mundo. E porque não somos deste mundo, agimos como mestres. E agimos como aqueles que pertencem ao seu reino. Com graça e em graça. A outra aplicação, e vamos fechar aqui nesta manhã e seguir na próxima semana. Isto tem acontecido muito na minha vida cristã, no Barreiro, na Argentina, aqui no Miratejo. Muitas pessoas que cruzam por nós feridas, magoadas, amarguradas por situações da vida. Coisas que aconteceram na sua própria família, dentro da igreja, infelizmente, com outras pessoas. Estão feridas, estão magoadas. O coração está com ódio ou com amargura. Bem, estas pessoas, eu comparo com José. José, talvez como estas pessoas, foi vendido pelos seus irmãos. Mas à diferença de José, muitas destas pessoas não sabem perdoar e reconciliar-se com os seus irmãos. O que é que devem fazer? Olhar para Jesus. Não vemos em Jesus palavras de amargura e uma atitude de indiferença para com os seus. Pelo contrário, ele insiste em mostrar-lhes graça. Sabem o que é mais fascinante nesta história? Não é só que ele regressa a Nazaré, mas é que logo em seguida ele decide ir para Cafarnaum. Cafarnaum era a pior aldeia de Israel. Porquê? Bem, o texto deixa-nos saber. Porque era lugar de trevas e da sombra da morte. Foi ali onde o Senhor Jesus decidiu ir e mostrar a sua luz e a sua graça. Esta tem que ser a minha atitude e a tua atitude. Não importa as circunstâncias que vieram. O Senhor é soberano, na sua previdência Ele permitiu que acontecesse, Ele queria fazer algo nas nossas vidas, no nosso coração. No meio de tudo isso, há algo que o Senhor quer que eu e tu sempre mostremos. A sua graça. A sua graça. Então o que é que vais fazer? Aliás, deixa-me perguntar-te. Tu tens essa graça? Porque sem essa graça não podes mostrar graça. A graça de Deus. E tu precisas de ser um recipiente da graça de Deus. E a única forma é através do seu Filho. A maior manifestação da graça de Deus é o Senhor Jesus Cristo. E tu precisas dele. Precisas de ir a Ele. Abraçar-te a Ele. Pedir a Ele que te salve e que derrame a sua graça no teu coração. Para que uma vez alcançado pela sua graça, tu possas manifestar graça a todos aqueles que estão à tua volta, que não merecem, porque a graça é isso. Favor imerecido. Dar aos outros o que eles não merecem. Foi o que Deus fez por mim e por ti. Ele deu-nos aquilo que nós não merecíamos. Não merecíamos o céu, mas Ele deu-nos. Não merecíamos a salvação, mas Ele deu-nos. Não merecíamos o seu Santo Espírito, mas Ele deu-nos. Não merecíamos a igreja, mas Ele deu-nos. Não merecíamos a sua palavra, mas Ele deu-nos. Graça sobre graça. Então o que é que tu vais fazer? Vais mostrar graça a todos os que estão à tua volta? Ao teu pai, à tua mãe, aos teus irmãos, aos teus filhos, aos teus netos, aos irmãos na igreja? Que seja assim connosco, que a igreja do Senhor esteja comprometida com a graça de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos porque nós somos alvos e recipientes da tua graça. Não conseguimos, Senhor, não saberemos se alguma vez conseguiremos entender porquê. Porque nós não merecíamos, não havia nada em nós para que tu nos amasses, para que tu demonstrasses a tua graça. No entanto, quando nós lá estávamos divertidos, a amar o nosso pecado, cegos, sem conseguir perceber quão perdidos estávamos, tu manifestaste a tua luz e a tua graça e nos fizeste ver como estávamos perdidos e como precisávamos da tua graça. E obrigado, Senhor, porque o teu Santo Espírito iluminou os nossos corações e pudemos ver a tua grande e maravilhosa graça e
e fomos salvos pelo Teu Filho, pelo que Ele fez na cruz do Calvário, pela Sua ressurreição. E aqui estamos nós, agora o povo da graça de Deus. A igreja, que é a manifestação hoje no mundo da graça de Deus. Aqui estamos nós, Senhor, usa-nos para demonstrar esta graça no mundo inteiro. Usa as nossas vidas, Senhor. Não nos deixes ser guiados pelo mundo e pela amargura e o ódio do mundo, mas permanece ou faz com que sejamos fortalecidos pela Tua graça. E, Senhor, usa a nossa vida para demonstrar graça atrás de graça. Oramos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém.